Hoje estamos aqui em mais um vídeo para fazer um vídeo do Botafogo contra o PSG, simulando até quantas vezes o Botafogo vai ganhar. E hoje vamos fazer isso antes do jogo do Botafogo, né? Então bora pro vídeo. E como já não era surpreendente, o Botafogo tava tomando um esporro do Paris Saint-Germain, 2-0, e tinha começado o segundo tempo. As esperanças estavam meio baixas porque, né, o Botafogo tem essa fama de pipocar. E por enquanto o Botafogo não fazia muita diferença, era sempre a mesma coisa. Tomava 2 gols, 3 gols, 4 gols e às vezes, um pouquinho mais pra frente vocês vão ver, até um pouco mais que 4. Enfim, o Botafogo tava pipocando. E eu não tinha nenhuma esperança desse vídeo acabar tão cedo quanto ele acabou. Porque quando ele ganhou foi algo tão chocante que eu literalmente tinha desistido. Mais um jogo para provar a veracidade da minha coisa aí que eu falei, né, sobre o Botafogo pipocar bastante, e o jogo até que começou um pouco equilibrado. Ele começou equilibrado, porque depois de um tempo o PSG começou a dominar esse jogo. Com apenas 65% de posse, o PSG estava ganhando aquele jogo com 5 chutes, 7 chutes. Até que o Barcola fez o primeiro gol, e normalmente depois do primeiro gol o time desanda, o time só começa a apanhar, e foi Gonçalo Ramos e fez o segundo. E dali o Botafogo já não tinha como mais virar, a não ser que eles virassem o Corinthians no auge contra o Grêmio lá, que fizeram uma virada histórica. Mas como sempre o Botafogo não conseguiu fazer isso e ele ficou quietinho e apanhou calado de novo. Quando o Botafogo marcava, o PSG ia lá e virava. E olha, ficou nisso por muito tempo. Mais um jogo e fomos lá, né, tentar fazer uma virada contra o PSG, fazer um jogo enorme, grandioso, onde Botafogo sairia vitorioso, mas o Beraldo fez o gol, um zagueiro fez gol e o Botafogo perdeu por 4-0. E como vocês podem ver, a maior parte dos jogos era sempre como este: um gol, 2 gols, 3 gols, 4 gols, e o Botafogo não conseguia reagir. Eu simplesmente estava desistindo desse vídeo. Simplesmente eu já tinha simulado umas 10 vezes e o Botafogo não conseguia ganhar. Basicamente era um massacre. Lá pro 15º jogo, o Botafogo começou a reagir de uma forma um pouco inesperada. Eles foram lá e empataram com o PSG. E aí você fala, nossa, eles conseguiram ganhar? Não, o PSG fez uma virada, fez mais 2 gols e levou mais um jogo para casa. Simplesmente o Botafogo só tava apanhando calado. E eu pensando que o Botafogo poderia se melhorar, porque o começo do jogo foi até que meio balanceado. Depois do primeiro gol, o Botafogo desanda um pouco. E como sempre, o Botafogo começa a apanhar novamente. Ele toma o segundo e toma o terceiro. E agora, mais ou menos o que o menor jogo, assim, eu diria, de uma escala ampla, que o Botafogo não foi goleado. Foram apenas 2 gols do Paris Saint-Germain. E por enquanto é só isso, né? E às vezes quando eu falo que não pode piorar, pode sim. O próximo jogo o Botafogo foi lá e pipocou de novo e tomou 3-0 do Paris Saint-Germain. Aparentemente já sabemos quem ia ganhar esse experimento. Até o próximo jogo, onde fomos lá e começamos com um gol de Fabian Ruiz e outro gol, e aí eu tinha total certeza do experimento ia ser só PSG. E olha, às vezes não era o dia do Botafogo. A gente entrou em jogo e o Botafogo fez um gol, mas tomou literalmente 5 gols depois. Até ali eu não sabia o que fazer, foram simplesmente 4 gols depois do primeiro gol do Botafogo. Literalmente botaram fogo já no Botafogo. Até ali eu não via mais esperanças desse experimento dar certo e eu consegui ver o Botafogo ganhar algo. Mas, né? A vida prega. Enquanto eu esperava uma reação do Botafogo, o Botafogo só apanhava do PSG. É um grande ditado. O Botafogo apanhava e o PSG batia, como vocês podem ver, né? O que podíamos esperar desse time do Botafogo era apenas um grande milagre. O PSG goleava o Botafogo muitas vezes, até que teve uma vez que o Botafogo conseguiu fazer 2 gols, mas perdeu da mesma forma. Teve um jogo agora que o Botafogo conseguiu empatar, mas não teve muito resultado depois disso, porque o Botafogo continuou perdendo. Enfim, era só um milagre, até que esse milagre acontece. 2-1 Botafogo. O Botafogo faz um jogo maravilhoso, com 7 chutes ao gol, 2 gols do Danilo Barbosa, e finalmente o Botafogo ganharia esse experimento, mostrando pra mim que os brasileiros têm sim força depois de 32 tentativas.